Olá, professor Laudino Oliveira, gravando mais uma videoaula. O tema de hoje é globalização. Globalização significa a integração entre os países através dos meios de transportes, comunicação, internet, inovações tecnológicas, pesquisa científica, desenvolvimento econômico, formação de blocos econômicos, por exemplo, a formação da União Europeia, onde eles têm a moeda única que é o euro. Tem também um bloco chamado NAFTA, que recentemente mudou o nome, chama-se USMCA, que é formado pelos Estados Unidos, Canadá e México. Era NAFTA e teve a mudança no governo de Donald Trump para USMCA. O S de Estados Unidos, M de México, certo? E CA de Canadá. Então, na globalização, forma-se blocos econômicos, como esse que eu acabei de falar, a União Europeia e entre outros. Como também, por exemplo, o Mercosul, Mercado Comum do Sul, que também é um bloco econômico de países aqui da América do Sul. Beleza? O início da globalização foi no século XV. Iniciou-se na Inglaterra, quando os ingleses criaram as máquinas a vapores, ou melhor dizendo, criou máquina a vapor. Então, no século XV, a Inglaterra foi a propulsora, foi aquela que deu o pontapé inicial, criando a máquina a vapor. Foi a partir daí que países da Europa conseguiram desenvolver embarcações através do vapor, através da máquina a vapor. E os europeus se lançaram ao mar, ao oceano e colonizaram outros territórios a partir do século XV, século XVI. Os europeus, eles colonizaram a América, a África, a Ásia e a Oceania. Por exemplo, Portugal saiu lá da Europa e colonizou aqui o Brasil na América do Sul. Portugal também colonizou territórios lá na África. Por exemplo, São Tomé, Príncipe. Então, com o desenvolvimento da máquina a vapor, o mundo se tornou mais integrado, porque os países se lançaram através dos oceanos, dos mares e colonizaram outros territórios em busca de matérias-primas, mão de obra e mercado consumidor. Quando Portugal chegou aqui no Brasil, pessoal, eles queriam matéria-prima. Encontraram, por exemplo, o pau-brasil. Eles também queriam um mercado consumidor, que os povos daqui consumissem os produtos dele. Com o tempo, com a colonização, eles foram vendendo os produtos e mercadorias aqui no Brasil. Certo, pessoal? Então, globalização envolve todo mundo, envolve em um contexto global. Eu estou aí atrás de mim, onde tem um mapa do todo o planeta. Tem um mapa aí mostrando todo o planeta. Então, o planeta hoje está conectado. Os continentes estão conectados. América, África, Ásia, a Oceania e a Antártida, que é o continente gelado, está conectado, certo? Então, grave este conteúdo na memória de vocês. É um conteúdo extremamente importante. O mundo está conectado, certo? Por exemplo, a internet faz parte do dia a dia, A internet ela veio para inovar, para desenvolver a empresa, para desenvolver tanto o setor público como o setor privado, os meios de comunicação, assim como também as diversas redes sociais, O YouTube, o Instagram, o Facebook, o Twitter e entre outros canais virtuais. Tem surgido também as moedas virtuais, E aí o mundo cada vez mais está conectado, integrado. Veja bem, na globalização nós temos fatores positivos e fatores negativos. Quais são os fatores positivos? É desenvolvimento tecnológico, É internet com velocidade cada vez mais maior. E fatores negativos, nós temos a miséria, a fome, o desemprego, doenças. Por exemplo, o Covid-19 foi um fator negativo, O vírus, o Covid-19, ele atingiu todo o planeta e aí acabou arruinando a economia de países, Muitas pessoas
tiveram os seus empregos perdidos e acabaram entrando na estatística dos desempregados, né? Outro fator também negativo da globalização é a xenofobia, que é a aversão ao estrangeiro. Por exemplo, eu posso viajar para um país europeu, um país X da Europa, e lá não ser tratado muito bem por ser brasileiro, né? Isso chama-se xenofobia, aversão ao estrangeiro. Temos também as questões dos refugiados. Atualmente, a gente está diante do conflito entre Rússia e Ucrânia, certo? E muitos refugiados ucranianos estão tentando entrar em países europeus, como Polônia, Romênia, e aí nem muitos estão conseguindo, né, ter emprego, ter uma condição de vida, né, equilibrada, e com isso, né, se torna-se uma pessoa chamada refugiada. O que é refugiada? É aquela pessoa que sai do seu país não por livre e espontânea vontade, mas por pressão, por motivo que não é natural, não é, né, que ele queira. Por exemplo, a guerra entre Rússia e Ucrânia. Então, refugiado é uma pessoa que sai do seu país obrigatoriamente, ele não queria sair, mas por condições adversas, por exemplo, o conflito que está eminente aí, que está ocorrendo entre Rússia e Ucrânia, faz com que muitos ucranianos acabem se refugiando em outros países, como, por exemplo, Polônia. Em resumo, globalização é isso, envolve todo mundo, tanto de fatores positivos como de fatores negativos. O que acontece em um país reflete em outro país. Por exemplo, o Brasil, ele tem a gasolina na mesma lógica do dólar. Então, o presidente Michel Temer, ele colocou a paridade da gasolina ou dos derivados do petróleo de acordo com a moeda americana, o dólar. Então, quando há o aumento do dólar, consequentemente, há maior pressão e aí tem aumento dos preços de derivados de petróleo ou do próprio petróleo, como gasolina, diesel e etc. Então, pessoal, estamos em um mundo globalizado. O que acontece em um país reflete em outro país. Um exemplo claro é a Rússia. A Rússia está em guerra com a Ucrânia, certo? E a Rússia, ela vende fertilizantes para o Brasil. Então, por conta deste conflito, o Brasil está comprando fertilizante em um preço maior, em um preço mais caro. Por quê? Porque estamos em um mundo conectado. Os países, as nações, eles estão cada vez mais integrados. Por quê? Porque tem a exportação e importação. O Brasil compra fertilizante da Rússia, né, para abastecer o mercado interno, né? O Brasil, por exemplo, vende carne bovina para a China, para abastecer o mercado interno da China. Então, através da exportação e importação, o mundo se torna cada vez mais global, né? E aí existe um fenômeno chamado balança comercial. Balança comercial é a diferença entre exportação e importação. Aí vai saber se o país teve um superávit ou um déficit em relação ao que exportou e em relação ao que importou. Então, globalização é isso que eu disse no início do vídeo e durante todo este vídeo. A integração entre os países, né? Porque, pelos meios de transporte, nós não estamos mais isolados como no século X, século XI, século XII. A partir do século XV, nós estamos integrados. O mundo está integrado. Certo, pessoal? Então, eu passei um resumo breve do que é globalização, tá ok? Depois eu gravarei mais aulas e aí vocês vão entender melhor este conteúdo. Vá lá no meu canal, se inscreva, ativa as notificações, dá o like, ativa o sininho, certo? Curta, compartilha, porque esse tema é extremamente importante, certo? Para alunos de ensino médio, para pessoas que irão fazer concurso público. Globalização, pessoal, está na veia. O mundo é global. O que acontece em um determinado território reflete em outros territórios. A gente tem que aprender, certo? Aprender cada vez mais. Valeu, galera. Um forte abraço. Bora estudar. Bora que bora. Beleza? É nóis.